Então, senhoras e senhores, espera que eu vou ajeitar a iluminação aqui, tá? Porque ele só depois que começa a gravar que ele resolve aparecer negócio de iluminação aqui, então fica muito claro, fica muito escuro, tá? Não sei o que, mas vocês estão conseguindo me enxergar, estão conseguindo me ouvir, então tá tudo beleza, em paz. Essa aula é direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Afinísia Freire, disciplina História. E a nossa aula de hoje, ela está dividida em duas partes, que são a correção da página 57, a atividade que tinha passado na última aula, e a introdução do capítulo 6 sobre saberes e religiosidades africanas, tá? Então a gente começa respondendo a página 57, o que é que tem de mais nela? A gente vai ter o seguinte: a correção é baseada no próprio livro didático, então pega o livro didático de vocês, vocês vão acompanhando aí, eu sei que vocês fizeram em casa, no caderno, tudo bonitinho aí e tal. As respostas que eu vou dando para vocês são as respostas que estão no próprio livro didático, só que no livro do professor, claro, né? Que a gente não é besta. Mas, à medida que eu for respondendo, eu vou explicando um pouquinho mais, acrescentando uma informação ou outra. E aí depois a gente vai para a introdução do capítulo 6. Tranquilo? Beleza? Mesmo que vocês discordem, problema de vocês, eu vou fazer isso mesmo. Esse é ruim de não estar em sala de aula, né? Na sala a gente pelo menos ia dialogando, ia conversando, ia ajeitando uma coisa ou outra. Se vocês não gostassem, eu ia fazer a mesma coisa, né? Na verdade, que eu ia dizer, não importava o que eu ia fazer desse jeito mesmo, acabou. Cafezinho, que é de lei, claro, sempre. Mas enfim, a primeira questão é a seguinte, página 57. Abram o caderno de vocês também. Os impérios de Gana, Mali e Songhai formaram-se na África Ocidental, região que faz parte da África subsaariana. Pesquise e explique o significado dessa expressão. Que expressão, professor? África subsaariana. Tá? A expressão África subsaariana refere-se aos territórios africanos situados abaixo do deserto do Saara. Como é que a gente sabe que é abaixo? Sub significa abaixo. Tá? Sub-Saara, subsaariana, saariana, porque se refere ao Saara, né? E o sub é porque tá embaixo. Digamos, a galera que gosta de futebol, aí, a gente fala, é um campeonato com jogadores sub-20. O que é que significa esse sub-20? São aqueles que são abaixo de 20 anos de idade. Ó. O que é um país subdesenvolvido? É o que? São os países que estão abaixo de uma linha de desenvolvimento aceitável. Né? O que é um país, o que são... Deixa eu ver outra coisa, outro exemplo. Subnáutica. Vocês já jogaram Subnáutica? Tem uma galerinha que gosta de videogame e tal. Tem um jogo bacana chamado Subnáutica. O que é que significa subnáutica? Náutica, a ideia de náutica significa mar. Subnáutica é aquele que fica abaixo do nível do mar, né? Então, dentro do mar. Submarino, que fica abaixo dessa linha do mar também. Então, quando a gente fala de África subsaariana, é aquela região dentro da África, abaixo do deserto do Saara. Sundiata, conhecido como Leão do Mali, fundou e governou o Império Mali. Leão do Mali, Império Mali. Sua importância para o desenvolvimento daquele império foi tão grande que ele se tornou lenda para seu povo. Em vários países foram publicados livros contando a lenda de Sundiata. Observe a capa de um livro publicado nos Estados Unidos e faça o que se pede. Em grupo, pesquisem a lenda de Sundiata e elaborem um pequeno texto, uma legenda para a imagem que aparece na capa do livro. Essa é uma resposta
de grupo, né? Mas é o seguinte, vale a pesquisa, tá? Não precisamos chegar e fazer anotação, formar grupo, nem nada, afinal pandemia, né? Vocês têm que manter distância, distanciamento social, negócio de aglomeração, não dá muito certo, tudo. Então, pelo menos vocês conseguem dar uma pesquisada pela internet, joga no Google mesmo aí, sobre a história do Leão do Mali, só para vocês terem uma compreensão um pouquinho melhor a respeito de como funcionava essa lenda, qual era a ideia dessa lenda. Eu não vou entrar nesses detalhes não, porque senão essa correção vai acabar se estendendo demais, e não é o que a gente quer, na verdade é verdade. O texto a seguir é um fragmento de uma reportagem sobre a condenação de um membro de um grupo extremista islâmico que esteve envolvido em ataques contra os patrimônios históricos de Tombouctou, grafado no texto como Timbuktu. Ahmad al-Faqih al-Mahdi, fala rápido aí, pessoal. Ahmad al-Faqih al-Mahdi foi condenado a 9 anos de prisão em 2016 após se declarar culpado de crimes de guerra por seu envolvimento na destruição de 10 mausoléus e locais religiosos em Timbuktu. O juiz Ron Paglan disse que ações como os ataques contra santuários destroem parte da memória compartilhada e da consciência coletiva da humanidade e deixam a humanidade incapaz de transmitir seus valores e conhecimento para gerações futuras. Isso é bem interessante quando a gente faz uma discussão a respeito de patrimônio cultural, independente de onde seja aqui em Sergipe, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, seja na Itália, na França, tá? Não importa onde. Mas qual a importância do patrimônio histórico e cultural das cidades, dessas localidades? É conseguir guardar um pouco da história, do imaginário popular, um pouco da cultura que vem de muitos e muitos anos atrás, né? Então, quando o Ahmad al-Faqih al-Mahdi, quando o al-Mahdi ele destrói santuários, ele destrói 10 mausoléus, ele não está atacando simplesmente uma propriedade de alguém. Ele está atacando a própria história do seu povo. Então é por isso que na decisão do juiz ele fala justamente isso. Vai acabar destruindo parte dessa memória compartilhada, dessa cultura que pertence a todo o povo, que pertence a todo o povo de Tombouctou e da consciência coletiva da humanidade, deixando essa humanidade incapaz de transmitir os seus valores e o conhecimento para gerações futuras, porque, afinal de contas, a partir do momento que você não tem mais ali aquela parte da história sendo contada através da visualização, né? Você passar, olhar e saber onde esteve, o que foi aquilo, claro, com pessoas explicando e tal. Você acaba tirando a possibilidade dessas pessoas elas olharem para aquilo e se compreenderem até mesmo pertencentes àquela história. Então, aí você tem a letra A. Explica a importância da cidade de Tombouctou para o Império Mali. Tombouctou foi uma das mais importantes centros comerciais do Império Mali e um ponto de intercâmbio cultural entre diferentes povos. Pela localização privilegiada, uma localização estratégica, acabou sendo uma rota comercial bastante importante dentro do Império Mali. Em Tombouctou, qual atividade econômica favoreceu o contato com outros povos? O comércio, né? Aí, favorecendo esse contato entre os africanos, os árabes e os europeus. Porque o juiz afirmou que a destruição dessa região significa a destruição da memória partilhada da humanidade. Porque Tombouctou, para ele, para o juiz, representa um patrimônio histórico da humanidade, né? Básico, é como se fosse a mesma coisa de alguém chegar em Salvador e querer destruir o elevador Lacerda, ou chegar no Rio de Janeiro e querer destruir o Cristo Redentor. Então, vai ter basicamente o mesmo peso, porque são patrimônios históricos da humanidade, né? Contam a história
daquelas sociedades ali, né? Muito mais do que por uma visão turística, traz uma importância histórica. Compare as principais atividades econômicas de Gana e de Songhai, na quarta questão. Gana tinha controle sobre as mais importantes rotas comerciais da África Ocidental, cultivava cereais e a mineração do ouro. Já Songhai praticava-se o comércio de ouro e a escravidão. E o comércio de escravos. Né? Após o século XVI, as guerras fizeram a população abandonar as cidades, passando a viver da agricultura e da criação de animais. Isso no caso de Songhai. Observe as imagens a seguir e responda. Letra A. Que formas de organização social é possível observar nas imagens referentes às sociedades africanas? A imagem de William Allen representa a organização da sociedade em aldeia seminômade ou sedentária. Já vou explicar isso. E o quadro de Heinrich Bark representa a sociedade urbana, onde se nota a chegada da caravana comercial. Os povos nômades ou seminômades são aqueles povos que vão estar sempre em processo de migração. Né? Eles chegam em determinado local, montam seu equipamento, mas eles não vão fixar residência. Tanto que as construções residenciais que eles fazem geralmente não são construções pesadas, não são construções de pedra, por exemplo. É como se a gente fosse ver assim essas construções de pedra, de alvenaria, com telhado, com tudo bonitinho assim, tal. Eles não faziam isso porque eram locais que eles vão basicamente fazer um processo de exploração dos recursos naturais para a subsistência deles. Então, a partir do momento que ou você tem um crescimento populacional ou a quantidade de recursos naturais que tem presentes ali, eles começam a ficar mais escassos, não sendo mais o suficiente para poder alimentar aquela população, eles vazam de lá. Então, os povos nômades ou povos seminômades, eles não têm o costume de se estabelecer nesses locais. É por isso que essas residências, aí vocês veem, ó, uma gravura foi de 1841, outra de 1857. São 16 anos só de diferença. Mas, na primeira gravura, vocês veem como é o formato das casas, de que são feitas as casas. Né? Já na figura seguinte, são cidades com casas bem próximas umas das outras. Tem a chegada aqui dessa caravana, desse monte de camelo bonitinho, tal, carregando mercadorias. Tem um pessoal buscando água no rio. As casas, elas já são casas mais seguras, né? Aparentemente feitas de pedras, porque a imagem parece um pouquinho pequena, né? A gente não tem como ter certeza absoluta e tal, mas é basicamente isso. Letra B, as imagens indicam que todas as sociedades africanas tinham o mesmo modo de vida. Por quê? Não. Uma imagem representa uma aldeia onde o trabalho era coletivo. Os chefes exerciam autoridade natural sobre o grupo e podiam ser auxiliados por um conselho composto dos chefes das famílias locais. A outra imagem representa uma cidade com muitas construções, indicando uma população numerosa que praticava o comércio. Isso sendo representado pela caravana que chega à cidade. Né? Então, na primeira fase, na primeira imagem, é a ideia da aldeia, em que o trabalho ele precisa ser coletivo, ele precisa ser dividido entre todos ali, porque todos trabalhando, dividindo o mesmo pão, tendo o acesso às mesmas coisas, com a diferença que o chefe dali, a pessoa que comanda aquela tribo, comanda aquela aldeia, ele, claro, vai ter um pouquinho mais de direitos, mas também tem mais deveres. E na figura seguinte, a ideia já de comércio,
tem trabalhos muito mais específicos de cada camada, de cada parte das pessoas pertencentes a essa população, né? Sexta questão, explique como era a forma de organização forma de organização social dos bantus. Os bantus organizavam-se em aldeias com características semelhantes. Os contatos e as alianças entre eles eram feitos por meio de relações comerciais ou de casamentos, geralmente poligâmicos. Professor, o que é poligâmicos? Várias pessoas dentro de um casamento. Como assim? Geralmente era o homem, eram famílias poligâmicas, casamentos poligâmicos, mas era o homem casado com várias mulheres. Poxa, professor, que bacana isso. Bacana caramba. Tá doido. Imagine. O pobre coitado devia apanhar todo dia, né? Porque homem apronta é um bicho. As mulheres tem que dar porrada mesmo. A medida do poder dos chefes era dada pela quantidade de esposas. Olha que rebanho safado. Descendentes e de aliança que estabeleciam. Os sacerdotes aconselhavam os líderes em suas decisões políticas, né? Os sacerdotes, que eram os principais conselheiros, que eram ligados à religião. Então, as decisões tomadas pelos chefes, pelos reis e tudo, acabavam sendo tomadas a partir dos conselhos dos sacerdotes, dos religiosos. E a sétima questão, comente a influência cultural dos povos iorubais sobre a cultura brasileira. Os povos iorubais que ocupavam o Golfo da Guiné foram capturados, escravizados e enviados ao Brasil. Aqui eles foram chamados de Nagô, entrando em grande número na Bahia, e uma das principais contribuições deles foi a introdução do culto aos orixás a partir do candomblé que eles trouxeram. E falando em culto aos orixás, falando em candomblé, a gente começa justamente o capítulo 6 sobre saberes e religiosidades africanas, aí na página 58, que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Vai ser só a página 58 e 59 hoje. As páginas seguintes a gente vai falando nas aulas seguintes. A gente tem mais algumas aulas pela frente, né? Então, aí a gente tem o seguinte aqui. A socióloga Nancy Schwartz declarou que uma das formas de fortalecer a democracia em diversos países africanos seria recuperar as tradições e os costumes políticos praticados no continente durante o período pré-colonial, antes dessas invasões dos europeus para poder pegar os escravos e tal, não sei o que, levar a galera para pegar os escravos, não, escravizar a parte dessa população negra africana. Aí eles escravizavam, levavam para o Brasil, traziam para as Américas em geral, e também depois no processo do neocolonialismo, depois que a escravidão começa a perder força nas Américas, mas os europeus ainda têm essa necessidade de continuar a exploração sobre outros países em busca de recursos naturais e em busca de parceiros comerciais também. Aí eles fazem um novo processo de colonização, que é o neocolonialismo, e dessa vez eles fazem com os países africanos. Então, quando a gente fala aqui que recuperar essas tradições, os costumes políticos praticados no continente durante o período pré-colonial, é justamente esse período anterior ao processo da conquista da própria África por parte dessas potências europeias: Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal. Segundo a socióloga, esse tipo de atitude ajudaria a recuperar a rica diversidade cultural das múltiplas sociedades africanas antes da conquista europeia e a formar governos mais próximos das comunidades atuais.
A importância disso é porque os governantes que estariam no poder, eles não teriam tanta influência em suas decisões daquilo que os europeus deixavam para eles, mas sim um senso de coletividade, um senso de nacionalismo muito mais forte, de reconhecimento e pertencimento àquelas localidades. Então essa é a importância da retomada dessas culturas, retomada dessas tradições culturais pertencentes a esses povos. Ainda mais quando a gente pensa que a África, porque muita gente acaba tendo a ideia assim de África ser uma coisa só. Mas na verdade existe uma diversidade cultural na África gigantesca. Não é à toa que o processo de formação das sociedades africanas, se deu de diversas formas diferentes. Foram vários impérios diferentes, são vários países diferentes que formam o continente africano. Se a gente for parar para pensar, só sob efeito de comparação, o próprio Brasil é composto de 26 estados mais o Distrito Federal. Né? E a gente vê uma diferença cultural enorme entre, por exemplo, o povo do Pará com o pessoal do Rio Grande do Sul. São dois opostos, são duas ideias, dois pensamentos completamente diferentes em relação a diversas tradições, a diversas culturas. O próprio processo de formação dessas sociedades acabou sendo diferente. Né? Tanto que a formação da sociedade do sul, sulista mesmo, tanto do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, acabou tendo uma influência muito forte, por exemplo, dos alemães e italianos. Além, claro, dos portugueses, que a colonização em geral do Brasil foi uma colonização portuguesa, mas acabou tendo muita influência, principalmente na região sul, dos alemães e dos italianos. Na região de São Paulo a gente já vai ter uma presença um pouco maior de japoneses e espanhóis, por exemplo. Quando a gente chega aqui no Nordeste, a gente vai ter entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, principalmente, e parte do Ceará também, uma grande influência, além dos portugueses, uma grande influência dos holandeses. Inclusive, talvez um dos grandes nomes que a gente vai acabar ouvindo falar no Nordeste em si é o de Maurício de Nassau, né? Tanto que tem faculdades aí aqui no Nordeste, espalhadas pelo Nordeste, que tem esse nome em homenagem a Maurício de Nassau, que na verdade o nome do cara não era nem Maurício exatamente, mas Johann Maurits van Nassau-Siegen. Ele nascido na Alemanha, mas desde muito cedo tinha uma relação forte com os holandeses, né? Tanto que se diz que ele foi um conde e príncipe, mas era um nobre alemão holandês. Ele foi governador da colônia holandesa no Recife. Aí, então, só aí a gente consegue ver uma grande diferença dessas influências culturais, né? Num país como o Brasil, que é infinitamente menor do que a África. Né? Então, só aí vocês já conseguem ter ideia sobre as diferenças que a gente pode ter de norte a sul, de leste a oeste dentro do continente africano. Então, não é uma coisa só, são diversas culturas diferentes, diversos pensamentos diferentes, diversas sociedades, processos de formação de sociedades completamente diferentes. Atualmente, a valorização positiva da memória da África pré-colonial é utilizada como forma de incentivar propostas de reformas políticas nas democracias africanas.
Há também uma preocupação em conhecer a diversidade linguística dos povos africanos. Tem, por exemplo, o próprio tronco banto, a gente já até falou sobre isso. O tronco banto ele vai acabar gerando em torno de 600 dialetos completamente diferentes. Completamente diferentes não. Diferentes por conta do processo de expansão, né? Desses povos bantos. Eles vão surgir em um local, por volta ali da região de Camarões, da Nigéria, e quando eles começam a se espalhar para dentro do país, para dentro do continente africano, eles vão encontrando outros povos e vão misturando a sua língua e a sua cultura. Consequentemente, vai formando novos dialetos. Então, se acaba gerando mais de 600 dialetos diferentes a partir do tronco banto. Então aí a gente tem que há também essa preocupação em conhecer a diversidade linguística dos povos africanos, recuperar seus saberes ancestrais e entender melhor suas práticas religiosas. Tudo isso contribui para criar uma autoimagem positiva em diferentes nações da África, combatendo preconceitos e visões negativas sobre o passado dos povos africanos. Por essa razão, é muito importante o estudo do período pré-colonial do ponto de vista da diversidade cultural e das múltiplas inovações realizadas nesse momento. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera. Pronto, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque aí a gente trabalha as duas próximas aulas ainda falando sobre isso para não ficar um negócio quebrado. Porque isso daqui, esse trechinho que eu li para vocês, que eu discuti um pouquinho aqui, ele é mais introdutório. A partir da página 59 a gente já entra de cabeça no assunto mesmo, para falar sobre a África pré-colonial. Então, se vocês quiserem adiantar a leitura, vocês adiantam, beleza. Ficar melhor até mesmo para compreender. Qualquer coisa, manda mensagem, manda dúvida. Professor, eu tô com dúvida, quero falar sobre isso, tal. Jogue duro. Jogou para cá, a gente discute, eu trago na próxima aula. E é isso, tá? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.